Também não sou cantor, mas eu vou dizer também nesse mesmo nível a chamada Festa no Mercadinho. Essa Festa do Mercadinho, alguns dos meus netos, quando eram muito pequenos, aprenderam a decorar. A Festa no Mercadinho ajuda as crianças a conhecer o nome das frutas, das verduras. A gente pode dizer que cada livro de literatura infantil é como se fosse uma casa onde moram os personagens e tem sempre um chefe nessa casa. Então, a Escola dos Bichos, o chefe é o professor Elefante, que entra na sala trombudo. Aqui na Festa do Mercadinho, começa com a presença da Manga Rosa, gorducha. Então, a Manga Rosa parece que é quem chefia a Festa do Mercadinho. Então, outros livros infantis, a gente prestando atenção, verifica que cada livro é uma casa onde moram os personagens. Cada casa tem um chefe que comanda as traquinagens. Bom, a Manga Rosa. Vamos ler o texto e depois vamos cantar na música da Cirandinha. Eu até trouxe aqui o meu pandeiro, mas não dá para eu segurar o microfone, o papel e o pandeiro ao mesmo tempo, porque o pandeiro é o meu instrumento que me acompanha muitas vezes. E uma vez houve aqui na Dragão do Mar, coordenado pelo Carlos Emílio, um programa chamado Poesia e Percussão. Então eu trouxe aí o meu pandeiro e disse uns poemas acompanhados pelo pandeiro. Mas o pandeiro é porque os meus irmãos, eles tocavam no colégio. Um tocava sanfona e outro tocava piano. E eu, como não dei para música assim mais profunda, não aprendi a música, eu fiquei acompanhando no pandeiro e até que aprendi. E no colégio nós éramos chamados irmãos Dídimo. Nas festas do colégio, lá um tocava a sanfona, o outro o piano, e lá ia eu acompanhando no pandeiro. Aí fiquei um pandeirista. Albuquerque é um agente literário que está sempre presente nos grandes movimentos literários, nos encontros literários na nossa faculdade. Ele está sempre presente também, incentivando de todos os meios. E no curso que eu dei recentemente no Centro Cultural do Banco do Nordeste sobre Manuel Bandeira, ele estava lá presente e anunciou esse encontro que teríamos hoje aqui, anunciou para todos que nós estaríamos hoje aqui nessa roda em torno do fogo, e ele já está aí presente, né? Então, a Manga Rosa gorducha dançava com o mamão, o tomate e a cebola patinavam no salão. A Manga Rosa gorducha dançava com o mamão, o tomate e a cebola patinavam no salão. O chuchu e a tangerina só faziam confusão, o melão e a melancia brincavam com o feijão. O chuchu e a tangerina só faziam confusão, o melão e a melancia brincavam com o feijão. O maxixe desfilava de mãos dadas com a jaca, de repente enrugadinho aparece o genipapo. O maxixe desfilava de mãos dadas com a jaca, de repente enrugadinho aparece o genipapo. Entre um cacho de bananas perseguindo o saputi, a Manga Jasmim mangava do chapéu do abacaxi. Entre um cacho de bananas perseguindo o saputi, a Manga Jasmim mangava do chapéu do abacaxi. Com a cara muito lisa entra na sala o quiabo, deixando roxa de raiva a turma da beterraba. Com a cara muito lisa entra na sala o quiabo, deixando roxa de raiva a turma da beterraba. A pimenta e o pepino rodavam na contramão, azedinhos discutiam a laranja e o limão. A pimenta e o pepino rodavam na contramão, azedinhos discutiam a laranja e o limão. A batata inglesa fala e ninguém sabe o que ela diz. O caju deu um espirro e assoou o nariz. A batata inglesa fala e ninguém sabe o que ela diz. O caju deu um espirro e assoou o nariz. Ao lado do coco verde, a graviola cantava. A festa no mercadinho estava muito animada. Ao lado do coco verde, a graviola cantava. A festa no mercadinho
estava muito animada. Então vocês vejam aí a diferença entre a literatura infantil do nível horizontal e do nível vertical. Mas ambos os textos que vocês viram pertencem ao gênero poesia. Muitos dizem que a literatura infantil é um gênero. Na verdade, na literatura infantil não é um gênero. A literatura infantil é um modo da literatura. O modo da literatura significa que a literatura infantil tem todos os gêneros. Existe a ficção dentro da literatura infantil, existe o conto, existe o teatro dentro da literatura infantil. Então ela não é um gênero, é um modo diferente da literatura. É uma literatura mais simples e as crianças podem ler e aproveitar. E, na verdade, todos nós que nos dedicamos à arte e à literatura devemos ter alguma coisa de criança. Porque Jesus dizia que só entra no céu quem for como uma criança. E só entra no reino da literatura infantil ou no reino da arte, de uma forma geral, quem for, de algum modo, uma criança. Porque na arte, na literatura, em todas as artes, há alguma coisa de espiritual que atinge, de algum modo, um plano superior. Então é preciso que nós tenhamos uma simplicidade, um esvaziamento de coração para atingirmos a plenitude na literatura, principalmente na literatura infantil, né? A literatura infantil, a criação da literatura infantil para muitos depende de temas, depende de ocasiões, depende de encomendas, mas a literatura infantil, para mim, na verdade, ela depende dos personagens. São os personagens que, para mim, criam a literatura infantil. Então, a literatura infantil é baseada nas personificações. A personificação é um dos processos principais da literariedade. Quase toda a literatura se transmite através de personagens. Nos contos, nos romances, nas novelas, a novela de literatura. A novela de televisão já é uma transposição da linguagem literária para a linguagem televisiva. Mas dentro dos gêneros literários ficcionais, a presença do personagem é muito importante. E no campo da poesia, nós estudamos isso no curso do Manuel Bandeira, a poesia também, os personagens são importantes. Em geral, a gente pensa que na poesia não há personagens, mas a poesia também é feita de personagens. Muitas vezes o próprio poeta é um personagem, o próprio escritor é um personagem de si mesmo, é um auto-personagem. Então aqui eu tenho... Um dia eu fui entrevistado por dois bonecos. Está aqui uma luzinha. Dois bonecos. O boneco era o Zé Rolinha e o Pirrulica. Não sei se vocês já viram no programa de televisão. Toda semana aparecia o Zé Rolinha e o Pirrulica entrevistando autores de literatura infantil. O Zé Rolinha era o Augusto Bonequeiro e o Pirrulica era Ângelo Escudeiro. Então eles me entrevistaram e os dois bonecos, um de um lado e outro do outro, e todos os meus livros infantis estavam lá em frente. Então foi muito interessante, eu gravei essa entrevista e depois mandei para eles um poema como agradecimento. O poema se chama assim, Zé Rolinha e Pirrulica na literatura infantil. E ao mesmo tempo que mostra a atividade deles, eu faço referência aos meus livros de literatura infantil. Então vejo aí a presença dos personagens, né? O próprio Zé Rolinho e o Pirrulica são dois personagens criados aqui pelo Augusto Bonequeiro e pelo Ângelo Escudeiro, né? Zé Rolinho e Pirrulica, estas famosas figuras, apresentam à criançada a nossa literatura. Mostram livros e mais livros, de muitas formas e cores, dizem coisas engraçadas, conversam com os autores. Querem saber notícias desse povinho daqui, das historinhas cascudas e do mestre Jabuti. Então, um dos meus livros é justamente Historinhas Cascudas, em homenagem à Luz da Câmara Cascudo. Nesse livro, as historinhas cascudas, de certo modo, quem manda nesse livro é um besouro cascudo, porque o besouro cascudo representa, através das suas asas superpostas, representa as várias versões do texto de literatura infantil. Os textos tradicionais de literatura infantil iam passando de boca em boca, de um país para o outro, e, por assim dizer, eram besouros que iam criando novas asas. Então é isso que é desenvolvido no meu livro, As Historinhas Cascudas.